Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Betina. Nessa aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre áreas de alguns sólidos geométricos que a gente já tem visto. Então, a gente vai começar vendo a área do cone, que é um sólido muito importante. A gente vê muitas questões sobre cone, e é muito importante a gente entender direitinho de que ele é formado e para a gente entender como que é a área dele. Para a gente entender a área de um cone, é muito importante a gente conseguir planificar esse cone. O que seria planificar o cone? É fazer exatamente o que está nessa figura aqui. A gente vai pegar um cone e vai abrir ele. E aí a gente vai conseguir dividir a área do cone como a área da base e a área lateral. É importante também a gente nomear os parâmetros que a gente vai utilizar para fazer a área. Então, a gente vai chamar de G essa geratriz, que é esse comprimento aqui do vértice até a nossa base. R é o nosso raio. Então, esses são os elementos principais que a gente vai precisar saber para a gente conseguir fazer a área da base e a área lateral. Então, como é que a gente vai fazer a área da base? A área da base é bem simples, é a área de um círculo que a gente já conhece, que é o quê? É πr ao quadrado, porque a gente vai dividir em duas para depois somar para fazer essa área total. Então, inicialmente, a gente vai ter a base, que vai ser sempre um círculo no cone, então vai ser sempre πr ao quadrado a área da base. E a área lateral vai ser sempre πrg. Quem é G, novamente, é essa geratriz, que é esse comprimento do vértice que vai até lá embaixo. Então, a gente conhecendo o raio e a geratriz é muito simples, é só a gente fazer π vezes R vezes G, que a gente vai ter a área lateral. E aí, como é que a gente faz a área total? Simplesmente a gente soma essas duas áreas. E se a gente somar essas duas áreas, a gente já vai ter essa formulinha pronta, que vai ser o quê? Π vezes R, que vai multiplicar R mais G, que é o nosso raio mais a nossa geratriz. Mas você não precisa necessariamente decorar essa formulazinha. Se você entender bem que planificando o cone e dividindo em duas áreas, a gente tem a área da base e a área lateral, simples, é só você saber a fórmula das duas e no final você somar os valores que você vai encontrar. Então, para a gente desenvolver bem isso, vamos ver só um exemplo. Qual é a área lateral e a área total de um cone circular reto, que possui a altura de 8 centímetros e o raio da base de 6 centímetros? Bom, primeiro a gente vai precisar calcular a nossa geratriz. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar que aqui a gente tem um triângulo. A gente pode traçar uma alturinha aqui a partir do raio. Aqui a gente tem G e aqui a gente tem raio e aqui é altura. Então, o que que a gente faz? Pitágoras, que a gente já conhece. Como vai ficar? O G ao quadrado vai ser a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. E aí é muito simples, é exatamente isso que ele faz. E aí a gente vai encontrar um G de 10 centímetros. Lembrando, é simplesmente um Pitágoras. Traça um triângulo dentro do seu cone, onde G é a hipotenusa, ou seja, é o lado oposto a um de 90 graus. Aqui a altura e o raio, que foram as informações que eles deram para gente. Colocou em Pitágoras, achamos G igual a 10 centímetros. E aí, depois, o nosso segundo passo vai ser achar a nossa área lateral, que vai ser o quê? Π vezes R vezes G. Fazendo essa continha, a gente vai achar 60 π centímetros quadrados. Mas você pode botar o valor de π 3,14 sem problema algum. Aqui é só uma fórmula simplificada. E aí, para a gente achar a área total, a gente vai colocar na nossa formulinha que a gente acabou de ver. Π vezes R, que multiplica R mais G. Aqui só colocou ao contrário, mas sem problema algum, porque você vai primeiro resolver essa parcela, depois multiplicar por π vezes R. E aí você vai achar o valor de 96 π centímetros quadrados. É muito simples. Sempre seguir esse passo a passo. Se ele não te der um G, você faz um Pitágoras. Se ele já te der um G, muito simples, só colocar nas formulinhas que a gente já viu. Agora, o próximo que a gente vai ver é a pirâmide, também é extremamente importante, muito simples, mas cai muito e a gente precisa entender certinho. O principal que a gente tem que saber é a mesma coisa, saber planificar a nossa figura, porque se a gente consegue planificar, a gente consegue visualizar muito bem que é a nossa área lateral. Como na pirâmide a gente não tem uma pirâmide única, a gente pode ter uma pirâmide de base quadrilátera, a gente pode ter uma pirâmide que a base seja um pentágono, um hexágono e por aí vai, a gente não vai ter uma fórmula única, porque a área da pirâmide vai ser sempre a área da base mais a área lateral. Mas se a área da base varia, então a gente não tem como ter uma fórmula única, certo? A gente sempre vai ter que olhar qual é a nossa figura da área da base. Se a gente tem um quadrado, a gente vai fazer a área do quadrado. Se a gente tem um pentágono, a gente vai fazer a área do pentágono.
E por aí vai. E aí, por exemplo, se você tem um pentágono, você consequentemente vai ter mais lados do que se tiver um quadrado. Se você tiver um hexágono, que são 6 lados, você vai ter 6 triângulos. Se você tem um pentágono, você vai ter 5 triângulos. Se você tem um quadrado, você vai ter 4 triângulos. E por aí vai. Então, por isso a gente não consegue ter uma fórmula única. A gente sempre vai ter que entender como planificar essa pirâmide. Então, a gente pode fazer um exercíciozinho, só para vocês verem que é super tranquilo. Seja uma pirâmide quadrangular, ou seja, a base é um quadrado e a altura é igual a 12 centímetros, e a base é igual a 18 centímetros, qual a sua área total? Primeiro, a gente pode começar fazendo a área da base. Se é uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, é simplesmente 18 ao quadrado, né, que é L vezes L, que dá 324 centímetros quadrados. Agora, a gente vai encontrar o G, que é exatamente o que a gente fez para o cone. A gente traça um triângulozinho aqui dentro, e aí a gente faz o Pitágoras. G ao quadrado vai ser igual de 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. E por que 9? Porque quando a gente faz esse triângulo, percebe que a gente está pegando metade da nossa pirâmide. Então, esse aqui é 18, aqui, consequentemente, vai ser 9. Porque para a gente traçar 90 graus, a gente vai ter que pegar exatamente no meiozinho aqui. Qual é o meio? Vai ser 9 centímetros. 9 para um lado, 9 para o outro, a gente tem 18. E aí, a gente acha a nossa giratriz de 15 centímetros. E aí a gente vai fazer nossa área lateral. Quem vai ser nossa área lateral? Vão ser 4 vezes a área de um triângulo, concorda? Porque nós temos um quadrado, temos 4 triângulos. Quem é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então vai ser o quê? 18 vezes 15 sobre 2. Lembra que a nossa altura não vai ser a altura que ele deu, vai ser a altura do triângulo, que no caso é quem? A nossa giratriz, o nosso G, que a gente encontrou aqui em cima. Então, vai ser 18 vezes 15 sobre 2 vezes 4, porque a gente tem 4 triângulos. Então, a gente acha 540, e aí a nossa área total é simplesmente somar a área da base mais a área lateral. A gente vai achar 864 centímetros quadrados. E por hoje é isso. Um beijo.